Estamos de volta no mesmo lugar que me emocionou. Acho que uma das primeiras vezes que eu fiquei muito emotiva durante essa viagem. Há 2 anos a gente chegava aqui com a odontologia dentro da gente ainda. Super estressados. Culturalmente, modificou muita coisa em mim. Eu tenho traços do frio argentino que eu adoro. Aí a gente pensa, nossa, será que a gente devia ter saído antes? Mas a resposta é não. A gente saiu na época que a gente achava que deveria, com estabilidade financeira e emocional também. Hoje, depois de 1 ano e 10 meses, estamos encerrando um grande ciclo na nossa vida. San Martín de los Andes é a cidade que a gente faz o fechamento dessa volta incrível na nossa vida, que mudou tudo que a gente vê do mundo nesse lugar. Em o que era? Setembro? Talvez de 2024, a gente chegou aqui cheio de sonhos e não entendendo nada da vida. Hoje a gente volta aqui, continua cheio de sonhos, mas com um entendimento um pouquinho maior sobre a vida e a liberdade que a gente tem hoje em dia. Sim, a gente deixou o pisca-alerta ligado e matou a bateria aqui. Há 2 anos a gente chegava aqui com a odontologia dentro da gente ainda. Super estressados e ainda tentando entender a vida de motorhome. A gente queria fazer o Ushuaia Alaska e achava que seria assim em 2 anos, 3 no máximo. E essa é a nossa maior diferença de hoje em dia. A gente está aqui na Argentina ainda depois de 2 anos. O mais lindo é que a vida vai dando sinais pra gente de como a gente tá vivendo bem, tá vivendo certo. Ontem, quando a gente chegou aqui em São Martín de los Andes, a gente parou num mirante para tomar um mate, porque estava bem chuvoso, então a gente poderia olhar pela janela do carro. E simplesmente começou a nevar, como quem diz assim, sejam muito bem-vindos ao lugar de vocês. E é assim que a gente se sente hoje enquanto está viajando de motorhome. A gente se sente sempre em casa, a gente se sente completos, sabendo que esse ciclo na nossa vida foi planejado, foi muito bem escolhido e a gente está vivendo com muita intensidade. Solzinho com neve em São Martín de los Andes. Eita, que esse inverno vai ser massa, cara. Que espetáculo. É só pra ti! É só pra ti, Debrinha! Ai, é muito bonito, né? Tá demais! Incrível! Eu nem tava esperando essa neve, hoje ela chegou. A previsão era de neve leve. Nossa, e tá só querendo abrir. Era só para um chimarrão agora na montanha. Nossa, que espetáculo. Tá lindo! Ao longo desses 2 anos, a gente foi aprendendo com as pessoas e se moldando com as situações. Passou um cachorro enorme agora que ele veio olhando pra mim. Bom, voltando ao assunto. Eu lembro que aqui na Patagônia mesmo, a gente encontrou um casal de viajantes que nos disse assim, gente, brigar agora no começo, discutir um pouquinho a relação, é normal. Se passar dos 4 meses, a vida segue que é uma beleza. Olha aí, ó, estamos quase fazendo 2 anos no motorhome. Hoje a gente ainda briga mais do que quando a gente vivia na nossa casa fixa. Mas a gente Não sei se é mais. Eu acho que sim, um pouquinho mais ainda, mas a gente já se entende que a gente exagera pela convivência. E pelos metros quadrados. Isso, e a gente se entende muito mais fácil. Logo depois que saiu daqui, a gente encontrou outro casal de amigos que nos mostrou como é legal também viajar lento, né? E repetir lugares também. Apreciar os teus momentos. Pertencer, né, Adé? Pertencer, é uma boa palavra também. Pertencer. De nada adianta contar países, viajar rápido. A maioria das pessoas que começou viajando com a gente já tá lá no México. A gente não conseguiu ir embora da Argentina. E isso tem uma série de fatores envolvidos. Muita gente se propõe a fazer isso, muita gente tem pouco tempo para fazer isso e tá tudo legal também. Mas a gente começou a ver que a gente queria vivenciar isso mais profundamente. Queria ter a experiência do lugar mesmo. E a gente está logrando tudo isso com muito êxito. Logrando bem espanhol. Logrando. Hoje tu te sente argentina? Muito argenta, eu me sinto hoje. Não, culturalmente modificou muita coisa em mim.
Eu tenho traços do frio argentino que eu adoro. A gente conversou ainda hoje, né, Dé? Que a gente tá caminhando pelas estradas por aí e tá se sentindo no país que nos abraçou. A gente não se sente longe de casa. Essa aqui é a nossa casa agora. E assim a gente vai seguir nossa vida de motorhome buscando novas casas. Se vocês acompanham a gente desde o início do nosso ciclo, vocês vão reconhecer essa imagem, né, meu bem? Ela adora, né? Ser corro Ou não ser. Mas é só um viadinho lá atrás, ó. E agora nós somos o nível de pessoas que já anda com a cadeira na mão para poder fazer o programa da pessoa local da cidade, né? Vamos chegar em casa agora e vamos comer um alfajor caseiro também. E essa era uma carne argentina para nós. Ah, conta qual é a carne que tu vai fazer hoje de matambre, noite. que é uma carne bem argentina também. O pessoal daqui adora. E tu sabe Fica com a fazer gente. muito. E tu sabe fazer muito bem feito, matambre Fica com a também. gente para essa nova receita na sua vida. Voltamos para dentro de casa e não tem nada melhor no inverno do que passear na rua, se gelar e voltar para dentro de casa. Só que agora, como muito argentina que eu estou me formando depois desse ciclo todo que a gente está vivendo, eu aprendi uma receita de alfajor de maisena. E essa receita eu vou dedicar para uma família linda que tá sempre junto com a gente. A Mica, filha da Paula. Esse é especial para ti o alfajor, Mica. Que eu tô tentando aprimorar técnicas argentinas de alimentação. E a primeira é fazer um alfajor, que é a cara da Argentina, né? Então eu já fiz as bolachinhas e agora tem que rechear com doce de leite. Meu marido me ensinou a não ser pão dura com doce de leite, ó. Então, faz... Ó, que lindo! Agora falta só botar o coco na volta, mas isso aí eu vou fazer só depois. Primeiro eu vou fazer o processo igual para todos. Dé, lá fora tá 10 graus, né? Sim, E ou aqui, menos. E aqui em casa tá o dobro, ó. É que agora a gente tem o termômetro novo, né? Porque pro inverno a gente achou necessário saber qual era a temperatura dentro e fora de casa. Cara, chegar em casa e tá 10 graus a mais é muito bom. Tá bem quentinho aqui dentro. Eu já mordi meu alfajor. E tu tem só um pouquinho de alfajor pra você, né? Essa semana eu espero, vou começar a fazer uma coleção de embalagens de alfajor. Eu vi alguém fazendo isso na internet e gostei da ideia. Ela foi fazer artesanais. Acabou com a minha coleção. Mas Não, eu vou seguir. eu tinha que testar, né? Agora tu prova pra me dizer como tá e segue colecionando pra gente aprimorar a receita. Isso mesmo. Os alfajores são sempre muito bons, os que a gente compra nos quioscos por aí. Mas os de padaria, assim, de maisena, né? Aham. São os melhores. E a Dé tá fazendo igual os argentinos. Um beijo, Mica. Obrigado por nos acompanhar sempre, todos os vídeos. A gente tá aqui comendo um alfajor. Te mandar uma mordida aí, ó. Come aí. Em tua homenagem esse, viu, Mica? Estamos na semana do meu aniversário. Então, essa semana as comidas, quem manda aqui nessa casa sou eu. Tá saindo... Inclusive, quem cozinha é tu. É verdade, tenho cozinhado bastante aqui em casa. E lavado louça também para um caramba. Hoje sai A louça não se lava sozinha. a frase da tia, gente. Hoje vai sair um matambre, que é uma carne super específica. O argentino adora, o brasileiro não tem muito costume de comer. Porque no Brasil dizem que é dura, né? Aqui ela é menos dura, ela é saborosa. E eu aprendi uma receita de matambre, vou mostrar a peça para vocês. Ela tem um lado mais carnudo e um lado mais gordinho. E sabe o que ela tá aqui na salmoura? Sabe com o quê? Louro, pimenta, sal e Chimichurri. um pouquinho de chimichurri e principalmente leite. De uma noite pro dia, deixa leite, no outro dia de manhã vira um pouquinho, vai pro fogo baixo agora por mais de 1 hora. Depois a gente mostra para vocês o resultado. 1h15 depois, tá pronto um purê de batata e o matambre.
Olha que espetáculo ficou. Nem sei se ficou um espetáculo não, vamos ver como é que ficou. Não, mas o cheiro dentro da casa tá muito gostoso. Aham. Tá feliz assim? Não. Ai, olha ele, chefe. Prato de Masterchef. Você provou sua comida. Vou provar agora. Uau, tá macio, hein? Muito saboroso. Macio, saboroso. E a bocada foi espetáculo. grande. Vou completar com purê. Um luxo. É um corte que no Brasil ainda é muito barato e desvalorizado. Mas se tu colocar um pouquinho de carinho no matambre, ele vai ficar com gosto de costela assim, ó, que ficou 6 horas no fogo. Tá uma harmonia da gordura da carne, com gosto de costela, com os temperos que ficou marinando à noite, abraçando com um purê de batata feito pela mulher mais linda desse mundo. Tá um luxo esse meu Tá uma jantar. delícia, né? Olha, ó. Você corta um pedacinho, pega um purê e vai pra felicidade. Seja feliz. Bom dia, gente. A gente pode combinar que depois da janta a gente deita e dorme e não fica fazendo mais vlog? Nossa primeira tarefa do dia, então, hoje vai ser encher água. A gente tá até com meia caixa d'água, tá tudo tranquilo, não estamos com falta d'água. Mas o nosso objetivo é sair hoje aqui de São Martín de los Andes e ir em direção à Villa Langostura, fazendo a estrada mais linda da região, que é a dos Sete Lagos, que promete estar muito colorida. E a gente quer acampar no meio do caminho não existe absolutamente nada. Então a gente precisa estar completos para poder passar 2, 3 dias bem sossegados. E é isso que a gente está fazendo agora, se preparando para ficar no caminho. Uma das coisas que eu acho que tu aprendeu nessa vida de motorhome é a metragem da mangueira, né? Safada ela. Não, besta! Eu quero dizer que a mangueira, a torneira tá lá adiante e o carro tá aqui. E é uma das únicas torneiras públicas que tem por aqui, assim, em São Martín de los Andes. Pelo menos eu acho que a gente tá precisando de uns 20, 25 metros de mangueira. Ai, meu marido é muito bagaceiro. Mas felizmente, em função da gente ter essa quantidade de mangueira, a gente vai encher a caixa d'água. Mas por muito tempo a gente viajou só com 10 metros de mangueira, né? E aí a gente olhava, que pena, não dá por pouco. Nossa, resolveu a nossa vida, é só emendar a mangueira, não muda nada. Boa pressão, 10 minutinhos a gente tá de água cheia, centro de São Martín de los Andes. E dica especial, tem a mangueira mágica, que é essa daqui, e tem a mangueira comum. Eu acho que deveria ter as duas mangueiras, né? Porque a mangueira mágica é rapidinho em qualquer lugar. E ela estica um montão, ela vai a 30 metros, né? E a mangueira comum tem várias conexões que às vezes não dá para usar com a mangueira mágica. Então tem a possibilidade da mangueira comum. E é mais resistente. Exato. Estamos indo embora de São Martín, vamos em direção ao nosso camping bem selvagem hoje. E é sempre tão bom quando a gente tá aqui, né? Todas as vezes que a gente veio pra cá, todas as vezes, apertado. 2. Mas é que tem dentro da gente um desejo de vir aqui, que toda vez que a gente queria vir, sempre nevava. Então isso transformou a cidade numa coisa épica pra nós, né? E São Martín de los Andes, ele não é tão turístico como Bariloche, como é Gramado, por exemplo, também. Então, tem todo o nosso coração, que nem diz a André. Eu tô ansiosa pela estrada que nós vamos pegar agora, porque eu espero e eu imagino que ela está incrível. Então agora a gente acompanha a gente nessa estrada. Lá, como é que é o nome da estrada? Ruta de los Siete Lagos. Viu? Como ela vê? Em um outono muito colorido. Paramos
agora no Lago Faulkner, na Rota dos Sete Lagos. Acho que é o mais bonito. E mais uma vez nos surpreendemos com a beleza desse lugar. Tem vários carros parados na beira da estrada e muitas pessoas pegando sol e vendo esse lago transparente. É incrível como aqui na Patagônia tudo é transparente. As pessoas estão com um pouco de roupa, claro, porque tá 10 graus, assim, um pouquinho menos. Mas estão ali, com o sol, com o rosto no sol, que nem eu tô agora, assim, sabe? Tomando seu mate e vivendo esse lugar que é lindo demais. É sobre isso. Olha essa imagem na tela. Olha ali. É inacreditável. Gente, assim, ó, e infelizmente não retrata a beleza do lugar, tá? Vocês precisam vir aqui conhecer. Eu acho que é o nosso lugar favorito de toda a viagem, né? A Patagônia. Caminho dos Sete Lagos, entre Bariloche e São Martín de los Andes. Não percam. E a Patagônia ela é conhecida por ter uma das plantinhas mais famosas aqui da região, que é a rosa mosqueta, que é essa que tá bem aqui atrás de mim. Eu acho que eu nunca tinha visto uma árvore tão grande de rosa mosqueta. Normalmente a gente vê arbustos, mas aqui ela desenvolveu bem. Eles fazem de tudo, fazem produtos de beleza, fazem até, se eu não me engano, alguma coisa de comida. Mas eles usam bastante a rosa mosqueta, que é essa... Ai, ela é cheia de espinho. Que é essa plantinha, a rosa não é bem rosa, é um brotinho, alguma coisa assim desse tipo. Mas eles usam. Eu peguei uma e cheirei e não achei tão cheirosa assim, mas acho que não como finalidade de perfume, mas mais como a finalidade do óleo, segundo meu marido. Chegamos, turma! Depois dessa estrada linda que a gente pegou pelos Sete Lagos, a gente já chegou num camping que a gente tinha programado, lavou uma boa roupa. E agora a gente vai lá pra beira do rio, para dar uma descansadinha, pegar um sol, que tá um dia lindo por aqui. O motorhome tá super bem estacionado. É um lugar que não tem sinal de internet, não tem ninguém por aqui, a gente se sente dono. Aqui do lado passa uma ponte, passa uns carros. Mas tá um silêncio, só o barulho do rio. E lá embaixo tá a Dé me esperando no sol. Cara, que espetáculo. Olha só. Tá lá o amor da minha vida, ó. A natureza desse lugar, eu só vi bem retratada nos quadros no Museu do Louvre. O quadro do Jardim de Monet, cheio do outono, bem representado naquela pontezinha da casa dele. Só não tem a ponte aqui. Mas eu estou no Museu do Louvre, num dos quadros mais incríveis sobre o outono. Se eu não sou a pessoa de mais sorte na vida, eu não sei. Tá vendo o nível de inteligência, guria? Olha onde ela foi. Mas eu preciso dizer que ela tem razão. Olha Gente, esse rio correndo com aquelas árvores outonais, coloridas. Eu nunca estive num lugar de outono tão maravilhoso. a gente quer dizer pra vocês que brota um sentimento dentro da gente de felicidade de viajar, felicidade da escolha da vida que a gente... De viver o simples, né? O que tu vai fazer agora? Vou botar gelar a cerveja. E os pés também, né? Gente, vocês não têm ideia. A água do rio, a gente lavou roupa, né, mais cedo. E a água do rio, o CV pegou vários baldes de água de rio pra gente usar pra lavar roupa. A água do rio, ela congelou meus dedos de tão gelada que tava. E agora, olha a loucura do homem. Vai sair do desespero daí. Mas, né? Como não botar, gelar uma cervejinha? Vocês já sentiram essa dor óssea? Que ela tem cravos nos ossos da gente? O frio mais intenso me remete a essa dor. Lancinante direto no osso. Cara, vai estar gelado.
Seguramente é água de gelo, não tenho dúvida. É muito gelado. É bem dolorido quando entra, mas quando sai acontece um fenômeno muito interessante que o teu corpo bombeia sangue assim pra área gelada, sabe? Aí tu sente esquentar rapidinho. Isso é verdade. E lembrei agora que em 2024, como a gente está fechando um ciclo aqui em São Martín de los Andes, nós estivemos aqui nesse mesmo lugar no auge do inverno. E é uma paisagem completamente diferente. E honestamente eu não sei dizer qual é a mais linda. Se no inverno ou no outono. Entre a neve e as folhas das árvores coloridas, né, Dé? Esse lugar é de sonho, é de museu. Viveria fácil. Eu amo o país. Pá, tu tá louco, mandar uma casinha aqui, meu Deus, não saio nunca mais daqui. Seve saiu agora pra correr aqui nesse lugar incrível. Eu tô com muita preguiça, eu tô aproveitando bem o lugar. Mas agora começou a ficar frio lá fora, então eu vou começar a recolher as roupas e dobrar para elas ficarem bem cheirosinhas pra gente poder usar quando for necessário. Esse caminho entre São Martín de los Andes e Bariloche é cuidado por 2 parques nacionais, que é o Lanín e o Nahuel Huapi. E toda vez que tu sai da estrada e vai fazer uma caminhada, uma corrida, ou até de carro mesmo, tu encontra bosques silenciosos com lagos azuis impressionantes. Esses 2 parques, eles cuidam muito bem dessa região. Tu vê que é muito bem preservado. É uma delícia. Tô aqui só escutando os passarinhos e curtindo esse silêncio dessas montanhas. Corridinha feita, o dia tá terminando por aqui e parece que nós vamos ficar sozinhos mesmo. Toda essa natureza só pra gente. Mas agora eu vou buscar o que eu botei pra gelar aqui no rio e vocês vão dar uma olhada. Que delícia que tá. Depois de uma corridinha pra começar a comemorar o aniversário desse rapaz, que é sexta-feira. Então um dia depois que vai sair o vídeo, eu vou tomar uma cervejinha na beira desse rio só pra mim. Esse lugar que a gente está se chama Pichi Traful. É um camping livre organizado pelo Parque Nacional Nahuel Huapi, que é o mesmo. Nahuel Huapi é o nome do lago que está em Bariloche. Esse camping aqui é bem tranquilo. Tem uma ronda policial que passa por aqui, mas é bem simples também. Não tem nem água nem luz, nem Wi-Fi. A gente está sem internet por aqui. E do outro lado da ponte tem um camping que é pago, que custa 50 mil pesos para 2 pessoas, isso dá 160 reais. E aí você tem internet, luz e água. Água a gente trouxe bastante água. Luz, você sabe que a gente é sustentável e nossa carga só com o sol tá bem de boa. E internet a gente tá sem uns dias e tá muito gostoso. Se a gente ficasse de camping em camping por aí, não teria jeito. Não tem bolsa que aguente. E outra coisa, não tem ninguém aqui. É só nosso, todo camping, é só nosso. Dá pra ver que tá gelada? Espero que sim. Saúde, meus amigos! Nosso segundo dia aqui pela Pichi Traful começou bem devagarinho. A gente aproveitou para lavar mais uma roupa. Mas nesse meio tempo apareceram amigos novos e a gente não tinha mais o que fazer a não ser sentar nessa mesinha aqui atrás e aproveitar para conversar bastante. Eu achei que tu ia falar dos passarinhos, dos novos amigos. Mas chegou um casal muito interessante, batemos um papo muito, muito legal sobre nossa vida, essa vida de motorhome. Ela do Canadá, ele de... como é? Da Holanda. Netherlands, que eu demorei para entender que era Netherlands. Eles têm 10 anos a menos que a gente e compraram uma van no Chile. Os europeus gostam de fazer isso, né? Porque eles dizem que é muito caro trazer de lá para cá, né? Então vai lá, compra, usa, vende e volta. Há pouco tempo a gente estava conversando com um casal de senhores que estava por aqui de motorhome. E aí eles perguntavam, nossa gente, como vocês conseguiram sair para a vida de motorhome tão cedo?
e nos perguntando como é que a gente se sustentava e que coragem a gente teve de fechar tudo e vender tudo para estar aqui hoje. A verdade é que a pergunta que todo mundo faz é como a gente se sustenta, né? É. Aí hoje chega esse casal europeu com 10 anos a menos. Aí a gente pensa, nossa, será que a gente devia ter saído antes? Mas a resposta é não. A gente saiu na época que a gente achava que deveria, com estabilidade financeira, Estrutura, né? Uhum. e emocional também. Aham. Acho que saímos na hora certa, Dé. Não, voltar ao mesmo lugar de um tempo atrás está me fazendo ver que a gente fez todas as escolhas muito bem feitas, né? E a gente tá indo embora desse lugarzinho com o coração partido. Mas a gente vai agora lá morar na neve. Pit Trafu. Até a próxima. Espero voltar aqui. E quando a gente saiu para viajar de motorhome, a gente viu que as pessoas faziam tudo muito rápido. E hoje a gente volta aqui e pensa que a gente ainda está na Argentina, no mesmo lugar onde tudo começou. E eu gostaria de deixar um pensamento. Tu quer fazer igual a todo mundo, rápido, corrido, ou tu quer ter a tua própria experiência? Então, se tu tá pensando em organizar uma viagem de motorhome ou uma viagem em geral, pensa como é que é o teu ritmo, como tu gosta de fazer, como é que tu gosta de viajar. A gente descobriu que o nosso é lento. Até porque, na velocidade que a gente vai, a gente faz tudo caber dentro do nosso orçamento. Então, eu acho que isso é uma das maiores perguntas que as pessoas deveriam se fazer e que poucas realmente se fazem. A gente tem visto muita gente também tirar 20 dias de férias, que é um bom período, e fazendo trajetos muito longos. E a gente vê uma canseira nisso. Por exemplo, saí do Rio Grande do Sul e eu tô indo até Ushuaia, eu tenho uma semana para percorrer muitos quilômetros. Faz um pouco menos, vem até Bariloche, metade do caminho. Aí tu consegue viver bem essa região, porque tem muito canto escondido e bonito. Viaje mais devagar. Acho que se a gente puder te dizer para parar de contar quilômetros ou chegar num destino que todo mundo chega, em pouco tempo principalmente, para de fazer isso, tá? Porque é muito mais legal ter memórias intensas e muito boas dos lugares pelos quais tu passou e dizer assim, nossa, eu conheço bem aquele cantinho, do que só chegar até um lugar e dar meia volta. Te abre um pouco mais para as pessoas também. Vai conversar com alguém num país estrangeiro, pergunta como é a vida por aqui. Mesmo que tu não tenha um idioma tão bom, é muito legal fazer amizades. Todo mundo te recebe bem. Todo mundo. E tu volta com outro sentimento do que se tu só visitar o hotel e chegar no lugar que tu planejou. Estamos de volta no mesmo lugar que me emocionou. Acho que uma das primeiras vezes que eu fiquei muito emotiva durante essa viagem. E foi quando começou a nevar pela primeira vez e era o meu sonho morar na neve. Saiu o clássico clichê, como é que era? Eu tô morando na neve! E hoje eu tô morando na neve. Hoje não neva, mas é um lugar super representativo da nossa viagem. E ainda agora eu tava falando pro Seve que acho que a melhor decisão que a gente fez foi ir devagar, guardando memórias, aproveitando a vida, conhecendo pessoas, sendo realmente felizes, sabe? Me emocionei de novo e nem tá nevando hoje. Mas foi um momento super marcante mesmo. Aqueles floquinhos caindo e ela dizendo, eu tô morando na neve. É o nosso maior clichê de viagem, sabe? A gente fala isso toda hora. E esse inverno a gente veio pra morar na neve, né? Mais uma vez, assim. Então, esse ciclo tá sendo uma parte tão linda da nossa história que acho que nem se a gente planejasse tanto, a gente ia viver tão feliz. Né? Com essa imagem do Lago Espelho, a gente vai ficando por aqui, turma. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo da semana. Foi um papo do fundo do coração de duas pessoas que ainda estão descobrindo como é viver uma vida diferente do convencional, dentro de uma casa com rodas. E mais do que lugares bonitos, a nossa ideia é mostrar a vida como ela pode ser incrível, né?
Então fiquem com a gente, semana que vem tem mais aventuras na região da Patagônia. E esse casalzinho está muito feliz num dos lugares mais lindos do mundo. Oficialmente agora na Patagônia, só esperando gelar. Te vira, Sebe. Deixa comigo. Boa semana, Tur. Beijo.